A Glória consegue abrir um pouquinho o microfone. Amém. Vem para cá, Glória, ora conosco. Bom dia a todos. Vamos lá. Senhor, nesta manhã queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos aqui reunidos, Senhor, em prol do teu nome. Senhor, que tu venhas falar ao nosso coração nesta manhã, Pai. Nós somos muito gratos a Ti porque levantamos, Senhor, e estamos aqui, estamos respirando, estamos com saúde, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que tu contemple a cada coração nesta manhã, Pai. E que seja uma manhã abençoada, uma manhã transformadora, Senhor. Uma manhã cheia da tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por fazer parte desta família, Senhor. A família do transbordo, ó Pai. Que possamos cada dia mais avançar em te conhecer, em aprender mais e mais de ti. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Glorinha, por estar aqui conosco. Vem para cá, Zita Guimarães. Queremos te ouvir, queremos aprender com nossa boneca de porcelana. Vem para cá. Corte estratégia com a Zita. Amém. Graça e paz a todos. Que Deus continue nos abençoando e nós venhamos abrir o nosso espírito, a nossa alma, o nosso entendimento, para que possamos entender a palavra do Senhor, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim diz o Salmo 119. A palavra de hoje, ela está lá em Mateus 25. É uma palavra muito conhecida, né? Uma parábola que Jesus estava ensinando sobre o reino do céu, né? Eu sei que muitas vezes a gente não prega muito sobre o reino do céu, mas assim, essa semana eu estudei bastante sobre essa parábola e eu achei muito interessante. Deus venha falar aos nossos corações, assim como ele falou no meu, então eu acredito assim que a gente precisa entender, saber que realmente o que Deus quer falar conosco nesse dia. Então, eu vou falar de salvação aqui, que é justamente viver uma vida preparada espiritualmente. É, como é uma mensagem muito conhecida já, né, essa parábola, então, começa assim, a parábola das 10 virgens. No capítulo 24 também ele vai falando sobre o reino, e aqui eu peguei essa do 25, né? A gente vê que esse capítulo todinho ele fala sobre o reino do céu é comparado às ovelhas, o tesouro perdido, e aqui eu vou pegar as 10 virgens. Fala assim, primeiro do 1 ao 4. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. Vou falar dessa primeira parte aqui. Então, a gente vê que essa parábola aqui, Jesus está falando para a igreja de Cristo, para aqueles que são chamados, aqueles que estão ali adorando ao Senhor, que já disseram sim para o Senhor. Mas a gente vê que tem duas classes de pessoas, porque ele fala aqui de 5 prudentes e 5 loucas, né? E 5 insensatas, que a gente estudou lá em Provérbios, que quando a pessoa não quer a sabedoria, ela é considerada louca. Então, a gente vê que ele está falando aqui para a igreja, que somos nós, a igreja de Cristo. Então, a gente vê como tem pessoas que muitas vezes estão na igreja, estão mesmo ali no templo, reunidos, vão todos os domingos, toda a semana que tem, até colaboram, contribuem, são dizimistas, ofertantes, mas em compensação não não são insensatas, são tolas, não querem compromisso, não querem aquela comunhão com o Senhor, porque é isso que Ele quer de nós, é uma comunhão, é uma intimidade, é um relacionamento. Foi para isso que Deus nos criou, para que possamos ter esse relacionamento com Ele. Então, quando Ele fala aqui que nós temos que estar que nós temos que ser essa igreja que está sempre preparada ali espiritualmente. Eu lembro aqui de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5,
do, do versículo 6, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 6 diz assim, versículo 6 diz assim, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, dormem, e os que se embriagam de noite, embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e a capacidade da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo aqui que não é para que nós sejamos como as pessoas que estão no mundo, que estão nas trevas. Nós somos os da luz, nós somos aquele que ele escolheu, separou e que estamos na presença dele. Então, ele quer que nós sejamos essas pessoas aqui que são aquelas prudentes. Porque as insensatas, o que, que significa a insensatez? É despreparo. Elas estavam despreparadas. Então, a gente vê que há pessoas que mesmo ali, que, como eu falei, adorando o Senhor, que estão ali todo domingo, mas elas estão despreparadas. A gente conhece pessoas que estão há anos ali congregando, comunhão, mas não desenvolve, não quer, às vezes até chama, vamos orar, vamos fazer aqui vamos interceder. Ah, não, não quero não. Então, são pessoas que muitas vezes não sei como seria, como é o relacionamento dessa pessoa com Deus. Chama para algum compromisso no templo, não aceita, não quer, diz que não pode, não dá. Então, são pessoas que muitas vezes não têm um relacionamento isso, porque quem tem realmente quer estar lá, quer estar no meio, quer estar lá junto, quer estar colaborando, quer dar o seu trabalho. Então, a gente precisa estar assim, porque é isso que o Senhor quer de nós. É esse relacionamento, a gente orar todos os dias, ler a palavra, porque é só assim que a nossa fé vai continuar ativada. Porque a gente sabe se um dia a gente não ora, passar 2 dias sem orar, é como se a gente passasse 2 dias sem comer, a gente não pode viver assim. Nossa carne não consegue, né, ficar sem comer. Então, também o nosso espírito, também ele não consegue, ele vai acabar morrendo. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que continuar ali firme, todos os dias regando, como a gente tem feito. Vem, ora, ouve a palavra, ouve o testemunho. Então, isso a gente tem que ser uma rotina para nós, uma decisão para a nossa vida. E se a gente quiser fazer o que a gente viver do jeito que a gente quer, ou como a gente vivia no mundo, então a gente não está fazendo a vontade de Deus. Aí o 4 diz assim, o versículo 4 diz assim: as prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo de reserva. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. As prudentes, elas não olharam, elas levaram óleo de reserva. Então, a pessoa que é prudente é aquela que sempre tem que ter reserva. A gente estudou, parece que isso em Apocalipse, quando fala que a gente precisa ter lá no nosso odre de oração, reserva. Porque aqui, como fala, esse óleo extra é a presença do Espírito Santo. É ter mais de Deus, é fazer além do normal, além daquilo que Deus nos manda, não é só o básico, é fazer muito além. É ter a disponibilidade de contribuir muito além. E não fazer somente aquilo no limite, ou não prestar atenção naquilo que está fazendo, assim, fazendo de qualquer jeito, porque a gente vê que, como as insensatas, elas não levaram
óleo a mais. As suas lâmpadas, né, as suas lamparinas, a gente sabe que era algo ali que precisava do óleo ali, do gás, para poder o fogo acender. Então, elas não prestaram atenção, levaram só o que tinha, não olharam se tinha mais, elas não foram preparadas. Ao contrário das prudentes, elas levaram óleo de reserva, porque elas imaginavam que naquela época, né, a gente sabe que o pai da noiva pagava para o noivo para casar. Então, muitas vezes a negociação demorava. Então, talvez por isso o noivo atrasou, porque, como diz, o noivo demorou a chegar. E isso representa o quê? Quando a gente fala que Jesus está voltando, muitas vezes a pessoa fala, isso aí eu ouço de quando eu era nova, desde quando a minha vovó ela estava viva, também eu falava que Jesus ia voltar. Mas Jesus até agora não voltou, então não vai voltar agora não. Mas Jesus disse que ele vai voltar. Então a gente precisa estar preparado espiritualmente. Ou seja, a nossa mala tem que estar sempre pronta, porque a gente sabe nem o dia e nem a hora que ele vai chegar, que ele vai vir. E pode ser que ele venha para buscar a sua igreja toda, ou como pode ser que ele venha individualmente para cada um de nós. Porque quando a gente sai da terra, quando a gente morre, a gente encontrou Jesus, acabou. Então, a gente precisa estar preparado porque a gente não sabe. A gente sabe que na época do Covid, muita gente que imaginava não morrer, morreu. E quem até mesmo que imaginava que ia morrer, não morreu. Então, a gente vê que realmente a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar e nem a hora. E o nosso papel é o quê? Nos preparar. Estejamos preparadas. Estejamos com as nossas lamparinas acesas, que é o óleo, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E que possamos sempre poder saber que ele vai voltar. Nós temos essa certeza, porque o Espírito Santo tem falado isso ao nosso coração. Ele tem falado isso, que a gente precisa se preparar. E quando a gente vê na palavra, a gente vê que isso é verdade. É a palavra que está falando, Jesus que falou. Então a gente precisa se preparar para a chegada do noivo, porque nós somos essa noiva de Cristo, essa noiva que o Espírito Santo tem preparado aqui nessa terra, né? Para que a gente não venha ficar, porque muitos vão ficar. E a gente vê aqui Jesus falando, foi Jesus que falou, Mateus escreveu isso aqui porque Jesus falou, ele falando das parábolas. Aí fala assim, que elas dormiram, né? Ficaram cansadas de esperar, dormiram. Aí no 6 diz, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saio ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Então a gente vê aqui que muitas vezes muitas pessoas, até mesmo, uma vez eu estava fazendo discipulado com uma irmã e ela disse: poxa, mas não é para nós ajudarmos o próximo? Mas não é como que a gente vê aqui que diz que não é para ajudar, que não é para dar o óleo, por que que elas não deram? Eu achei essa palavra assim que não está certo. Eu falei, está certo sim, a palavra está falando que é. Porque muitas vezes a gente não pode negligenciar, a gente não pode fazer de qualquer jeito, e a gente não pode também querer fazer isso para os outros. Então tem hora que a gente tem que dizer não porque a gente já discipulou, a gente já falou, a gente já ensinou, e a pessoa sempre quer fazer da sua forma, da sua maneira, então a gente tem que dizer, numa hora tem que dizer não. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já ensinei o que eu tinha que ensinar. Então você não quer mudar, você não quer aceitar essa mudança, você quer sempre permanecer do seu jeito, da sua forma. Então isso aí não tem como eu dar, você querer que eu te coloque nas costas e te carregue.
Não vai ser dessa forma. Por isso que Jesus disse que a salvação é individual. É individual. Nós podemos interceder, podemos, mas ninguém vai poder carregar ninguém. Então só temos que ensinar, só temos que ser boca de Deus aqui nessa terra. Porque como eu vi uma frase, foi sábado que eu vi, como diz assim, a Bíblia, ela não anda sozinha. Ela precisa de alguém para levar ela. E esse alguém somos nós que Jesus escolheu. Por isso nós estamos aqui, porque ela não vai andar sozinha. Se você coloque ela lá na bancada, ela vai ficar lá. Mas ela tem que ser carregada por você. Você tem que ser a Bíblia na vida de alguém, a palavra de Deus. Então ela precisa ser anunciada. Mas tem horas que tem que as pessoas que a gente tem que dizer não. Tem que dizer não, vá, faça para você, vá orar, vá buscar, vá se consagrar, vá fazer um jejum, vá mortificar a sua carne, mas vá ler a palavra, vá buscar para aprender, porque se não é de qualquer jeito, Jesus disse que não é de qualquer jeito, como diz Jeremias, que ele fala que maldito é aquele que faz a obra negligencialmente. Então é maldito aquele que faz a obra de qualquer jeito, que vai adorar o dia que quer, ou só quando está passando necessidade. Então, não podemos ser assim. Nós temos que estar na alegria, na tristeza, como a gente se faz aliança num casamento. Então, a gente precisa também ter esse relacionamento íntimo. E por isso, muitas vezes, né, por não sermos prudentes, sermos insensatos, agimos dessa forma. Não temos reserva, não temos uma palavra para dar para alguém que muitas vezes está necessitado. A gente pode ver que o quanto a gente a gente está tão cheio do Espírito Santo, assim, tão focado na palavra. Quando alguém chega passando algum problema, a gente já tem uma palavra. O nosso conselho já é através da palavra, já o Espírito Santo já nos dá uma palavra para nós falar para aquela pessoa. Mas se a pessoa não está tendo esse óleo de reserva, aí não tem como. Não tem como você falar, você vai ficar só ouvindo, sem palavras para dar um conselho para aquela pessoa espiritualmente, como a Bíblia nos ensina. E a gente não pode andar assim, porque nós somos a noiva de Cristo, ou a escolhida do Senhor. É conosco que Ele conta. É para que nós venhamos fazer aquilo que Ele já fez, que já nos ensinou e continua nos ensinando. E aí fala que, saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Então a gente vê que hoje, cada sinal, né, que a gente vê os sinais que hoje estão acontecendo, né, nos últimos tempos, tem acontecido tanta coisa, a gente vê, é como se a porta da graça, que a gente sabe que é de graça e tal, mas a gente precisa, né, fazer algo, a gente precisa viver o evangelho. Então a gente vê que cada sinal que tem acontecido, dá a impressão assim que a porta começa a se fechar. Aos poucos vai se fechando cada vez mais. Vai mais por cada sinal que aparece, a impressão que dá é que ela vai se fechando aos poucos. Fechou mais um pouquinho, fechou depois mais, aí vai. Até chegar o dia que ela vai fechar total. Vai ter o dia que vai a oportunidade que nós tínhamos de estar aqui adorando, buscando ao Senhor, estamos distraídos, estamos fazendo outras coisas. E isso, como eu falei, não é somente quando Jesus voltar e pegar todas, não. É quando ele voltar para cada um de nós, para cada um, para muita gente já voltou, ele já voltou. Então, nós ainda estamos aqui, nós ainda temos a oportunidade, como diz assim, enquanto há vida, há esperança, oportunidade, né? Então, a gente está com essa oportunidade. Então, que nós não venhamos desperdiçar, que nós possamos estar sempre atentos
Porque aqui, quando elas chegaram de volta, a porta já estava fechada. E aí elas falam, aí fala, mais tarde chegaram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então a gente vê que vai acontecer aquilo que aconteceu lá em Mateus, quando fala que as pessoas, mas Senhor, nós curávamos no teu nome. Senhor, nós fazíamos milagre no teu nome. Sim, o Senhor deu ali o dom para eles. Eles até buscaram no início, mas chegou um momento que eles não quiseram mais o Senhor. Mas continuavam usando o nome de Jesus, crendo, fazia, acontecia. Então, aqui a gente vê que são um grupo de pessoas dessa forma. Isso é para todos. Não depende de cargo, não depende é, pode ser um membro, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser intercessor, pode ser quem for. Se não tiver em vigilância, se não tiver ali mesmo buscando ao Senhor, conectado com o Senhor, vai ficar, a porta vai se fechar e ele vai dizer que eu não os conheço. E olha só como será o desespero no momento desse, que a gente não pode nem imaginar viver um momento desse. Então, qual é o que ele nos ensina? É estarmos preparados, estarmos ali sempre buscando ao Senhor, sempre nos alegrando no Senhor, buscando nele. Ele, porém, respondeu, isso foi isso que eu falei, é verdade, digo que eu não os conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. A gente não sabe, é uma espera que a gente não sabe o dia nem a hora que a gente vai. Então, a gente precisa, o nosso papel é ficar preparado, porque a gente vê viver despreparado, a gente tem um exemplo ali que está em Lucas no capítulo 17, que fala sobre o Noé, que fala no tempo de Noé, que o Noé dizia, olha, gente, vai chover, se prepare. E Noé preparando a arca, e as pessoas diziam, não chove, não tem chuva, como? E ficavam vivendo de qualquer jeito. Então, Lucas 17, 26, 27, ele diz que agora que nos últimos tempos estaríamos vivendo como no tempo de Noé, despercebido, despreparado, achando que daí ia demorar, que não ia acontecer, mas aconteceu. Então a gente vê que a palavra hoje anuncia para nós, está dizendo que Jesus vai voltar, e Jesus que para que nós venhamos nos preparar. E e a gente vê que só vai subir aquela igreja que tiver preparada. Não vai ser a igreja que não está preparada. A igreja que está preparada vai subir. A igreja que está preparada, se morrer antes, vai ficar no seio de Abraão, aguardando a volta de Jesus, quando ele voltar. E o nosso papel é nos preparar, para não nos pegar de surpresa, para que nós não possamos, naquele dia, ficar, ficar, né? Perder a nossa salvação, perder aquilo que Deus tem para nos dar. E Deus tem muita coisa para nos dar. Então a gente precisa realmente crer que Jesus vai voltar e nos preparar espiritualmente. Nosso espírito tem que estar todo o tempo preparado em consagração, em oração, em agradecimento, porque como a gente fala o Salmo 139, o último número lá, ele diz assim, veja, Senhor, se há em mim um caminho mau, veja se há em mim, a gente sempre está falando aqui sobre a gente passar uma vistoria em nós mesmos, não nos outros. Às vezes os nossos olhos vai mais para a vida dos outros do que para a nossa mesmo. Então, mas o Salmo 139, a gente ora a ele dizendo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Se há em mim, Senhor, me ajuda, me mostra. Eu quero viver num caminho bom, no caminho que o Senhor preparou para mim. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu preciso viver em constante comunhão com o Senhor. Aí eu vou estar vivendo uma vida preparada. Aí eu vou estar preparada.
Mas se eu não tiver, eu vou estar que nem as tolas, que nem as insensatas, que é viver uma vida de qualquer jeito, sem previsão, negligenciando, vivendo na, na perigosidade, vivendo assim de qualquer jeito. E lâmpadas apagadas significa uma vida espiritual estagnada, sem brilho, sem palavra, sem ação, sem nada. Então a gente precisa ter essa vida em comunhão com o Senhor, né? Para que a gente não venha ficar, para que nós não venhamos negligenciar a obra do Senhor, mas que possamos a cada dia estar preparado. Estar preparado é todos os dias. A gente se prepara para ir para o shopping, a gente se prepara para dormir, a gente se prepara para viajar, e para também na nossa vida espiritual ela precisa estar preparada. Até mesmo ao sair de casa, a gente precisa estar preparado. Eu vi no jornal uma vez que falou, né, de uma senhora que foi jogar o lixo e o carro, ela, não, veio um doido e empurrou ela, ela caiu, o carro passou por cima. Jesus voltou para aquela senhora. Se ela estava preparada, eu não sei. Mas muitas vezes estava distraído. A Bíblia diz que o Senhor vem no dia que nós não vamos esperar, que não estamos esperando, né? Então, a gente precisa estar preparado a todo instante. E o nosso preparo só é esse: nós buscarmos ao Senhor, nos relacionando com Ele, nós fazendo pergunta dele, lendo a palavra, conhecendo aquilo que Ele quer para a nossa vida. Porque só dessa forma a gente vai ser uma igreja que está preparada para morar com o Senhor. Aí, como diz aqui, aquele que faz a obra relaxada, todo cristão não é o que Jeremias diz, né? Que não podemos, que é maldito aquele que faz obra relaxada. Todo cristão preparado espera a volta de Jesus. É claro que não existe ninguém perfeito, mas é alguém que vive em santidade e que vem transbordar aqui, né, sobre a presença do Espírito Santo na vida. E isso a gente tem feito. Então, a gente precisa manter. A gente também não pode, hoje eu estou preparada, amanhã eu não estou. Não, porque eu não sei o dia da manhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a uma hora. Então, eu preciso estar preparada. Eu preciso convidar sempre o Espírito Santo para estar comigo, para andar conosco, onde quer que a gente vá. Que a gente não saia mais daqui sozinho, para lugar nenhum. Que a gente não faça mais nada só, mas sempre com a presença do Espírito Santo, porque ele precisa estar conosco a todo momento. E é isso que ele nos ensina, e é isso que ele revela na sua palavra para a nossa vida. Então, essa parábola, ela nos traz esse alerta, que não é de qualquer jeito, que não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Nós temos que nos preparar espiritualmente. Então, é um preparo espiritualmente. É uma caminhada que a gente segue a cada dia, o seu dia. Então, que possamos buscar isso no Senhor, que nós possamos é, viver uma vida cheia do Espírito Santo, com a alegria do Senhor em nós, com a paz que Ele quer que nós tenhamos todos os dias. Que nós não podemos mais, como ele fala no 1 Tessalonicenses, que nós não somos mais como o pessoal que está nas trevas. Nós somos o da luz. Então, não tem mais motivo para nós dizer, hoje eu acordei atribulado, hoje eu estou assim, hoje eu estou desse jeito. Não. Saiba que você é escolhida, você é sacerdotisa da sua casa, você é um povo escolhido, um povo eleito, alguém que Deus já escolheu. Você é a igreja de Cristo, preparada para subir, preparada para morar com o Pai. Então é isso, esse é a nossa vida tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma, porque senão a gente não vai, a gente vai ficar. E que a nossa fé, e isso é só através da nossa fé, porque hoje eu vejo pessoas, eu conheço pessoas que estavam ali pregando a palavra e hoje, assim, está tão desanimado, está tão enfraquecido,
está tão terreno que a gente fica, meu Deus, tem misericórdia dessa vida, para que ela volte novamente a buscar ali a essência, a alegria de servir ao Senhor. E isso tem que ser para mim, para você, essa constante busca, esse momento de relacionamento com o Senhor. Então, que essa palavra possa entrar no nosso coração, como entrou no meu, num momento de reflexão, e nós perguntarmos do Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê, Senhor, se tem algo que falta, né? Porque quando a gente vai viajar, a gente prepara a mala, aí a gente vê, não, isso aqui dá para tirar. Não, isso aqui eu coloco mais isso aqui, eu vou precisar disso. Então, a gente tem sempre esse preparo, então por que que a gente não prepara a nossa vida espiritual também? Para saber como que ela está. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, essa palavra o Senhor me deu e eu oro para que o Senhor nos leve a esse nível de relacionamento, de intimidade, de comunhão, de ali ter o desejo de subir mesmo com Ele, de estar preparado para ir com Ele para a glória. E que isso entre no nosso coração, que possamos estar caminhando com Ele sempre, todos os dias, em todo momento, para que a nossa vida espiritual seja verdadeiramente essa vida preparada em Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra. Amém, meu Deus, Rita Guimarães, palavra de despertamento nessa manhã, né? Quer dizer, às vezes a gente se acostuma com a temperatura da água, é ou não é? A gente vai levando uma vida ali no automático, mas que palavra forte, Zita, é isso, não durmamos, né? Como os demais, mas ficamos alertos, alertos. Para a gente ficar alerta, não tem como dormir nem um minutinho, né? Vigia, porque você não sabe dia nem hora. Que o Senhor nos ajude, né, a ser esse povo aí vigilante, ter nossas lamparinas aí sempre acesas. Obrigada, Zita, por essa palavra aqui que me despertou. Por muitas das vezes a gente acha que a gente está ali vigilante, não, você já está cochilando há muito tempo. Que o Senhor venha bater vistoria em nós. Cíntia Tanuri, nos leva em oração, agradecendo a Deus por mais um dia. Aleluias, aleluias. Obrigada, Pai, por essa manhã de despertamento, nos chamando para uma vida no Espírito, Pai, para estarmos em constante comunhão com o Senhor, intimidade real, verdadeira. Obrigada pela vida, meu Deus, de Zita Guimarães. Obrigada por ela nos chamar de novo a este lugar de alerta, para estarmos buscando o Senhor em verdade, Pai. Andando com o Senhor em verdade, Pai. Frutificando para a glória do teu nome. Pai, muito obrigada porque essa sala é esse lugar, Pai. Esse lugar de nos enchermos do teu azeite, Pai. Esse lugar de comunhão, esse lugar de crescimento espiritual, Pai. Esse lugar de estarmos em constante vigilância, Pai. Muito obrigada, meu Deus, pela vida de Dona Laura também, Pai. Quero te agradecer nessa manhã, Pai, com todo o meu coração, Pai, pelo que o Senhor tem colocado no coração da tua serva, Pai, a generosidade dela, Pai, o compromisso dela com o teu reino. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por cada vida aqui, meu Deus, porque o Senhor nos atraiu com propósito para esse lugar, Pai, para vivermos uma vida de unidade, propósito no Senhor e juntos, Pai, uns acordando os outros, despertando os outros, animando os outros na fé, Pai, por uma caminhada só para nossa pátria celestial, Pai. Muito obrigada, Pai, porque juntos, meu Deus, o Senhor nos tem chamado, Pai, para esse propósito de uma vida ativa no teu espírito, Pai. Uma vida, meu Deus, que proclama o teu amor, manifesta o teu amor, Pai. Uma vida que exercita mesmo a tua palavra diariamente.